tarde. O Câmara Notícias começa agora pela TV Câmara São José do Rio Preto. Estamos ao vivo pelo canal 4 da NET e também sinal aberto digital no 61.4. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, Matheus. Boa tarde para você. A nossa transmissão também é feita em tempo real pelo site da Câmara, riopreto.sp.leg.br e também em nosso canal no YouTube, TV Câmara Rio Preto. É isso mesmo. E daqui a pouquinho a TV Câmara transmite ao vivo a 30ª sessão ordinária de 2017. Antes disso, você fica muito bem informado com a gente aqui no Câmara Notícias. Vamos aos destaques dessa edição. A situação em Rio Preto é de alerta, com a baixa umidade do ar e o longo período de estiagem. Só nos 15 primeiros dias de setembro já foram registrados mais de 400 focos de incêndio, e em sua maioria em áreas de difícil acesso, como essa aqui próximo ao São Deocleciano, o que dificulta muito o trabalho do Corpo de Bombeiros. SEI do Lixo tem semana agitada de depoimentos. Valdomiro Lopes fala nesta quarta. Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental faz primeira sessão no Senac. O Câmara Notícias começa agora. E vamos ao plenário da Câmara, onde a repórter Ariana Pereira está ao vivo e traz para a gente alguns dos assuntos que serão discutidos logo mais na 30ª sessão ordinária de 2017. É a primeira parte da ordem do dia. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os que nos acompanham aqui pela TV Câmara. Nesta terça-feira, dia 19 de setembro, os vereadores realizam a 30ª sessão ordinária de 2017. São 8 propostas que serão discutidas em plenário, 2 projetos de lei complementar, 5 projetos de lei e 1 projeto de resolução. Entre os destaques desta sessão está o projeto que pede a criação de uma comissão especial de vereadores para promover estudos referentes ao tratamento de água e esgoto e fornecimento de água aqui na cidade. Além disso, os vereadores devem discutir alterações na lei que cria a Guarda Municipal, a fim de autorizar que os guardas possam fazer horas extras. Ainda na ordem do dia desta terça-feira, um projeto de lei complementar que vem do Executivo altera a lei dos mini-distritos industriais para ampliar o reparcelamento de dívidas com o objetivo de aumentar o número de parcelas que as pessoas podem fazer, bem como diminuir o valor mínimo dessas parcelas. A finalidade é tornar mais acessível a renegociação de dívidas por parte de quem tem uma área nesses locais. Eu volto aí para o estúdio e daqui a pouco eu trago mais um pouquinho da ordem do dia desta 30ª sessão ordinária. É com você, Matheus, Jaqueline. Obrigada, Ariana. O ex-secretário de Meio Ambiente, Klinger Gagliardi, esteve ontem na Câmara para prestar depoimento à SEI que investiga o contrato do lixo em Rio Preto. Hoje foi a vez da Construoeste dar declaração. Confira. Depoimentos colhidos pela Comissão Especial de Inquérito que investiga os contratos entre a Prefeitura de Rio Preto e a Construoeste para limpeza urbana confirmaram algumas suspeitas dos vereadores. Entre elas, a de que não existe fiscalização suficiente para todos os serviços, como limpeza de bocas de lobo, pesagem de resíduos da faxina urbana e cumprimento de itens contratuais, como o número mínimo de caminhões. A CPI vai apontar a responsabilidade da administração de não ter dimensionado a fiscalização baseado na dimensão do contrato. Quem admitiu a carência de fiscalização foi o ex-secretário de Meio Ambiente, Klinger Gagliardi, e o engenheiro da Construoeste, Denner Beato. Para o presidente da comissão, os depoimentos servirão agora para a elaboração do relatório final. 2 contratos milionários, que é as 2 faxinas de 2010 e a de 2013, nem eles têm o controle dos caminhões que andavam na rua. Era 24 caminhões cada contrato, nem eles têm o controle. Concluídos os depoimentos do ex-secretário de Meio Ambiente e dos representantes da Construoeste, a expectativa agora é pelo depoimento do ex-prefeito Valdomiro Lopes. A partir daí, a CPI está pronta para encaminhar o relatório final. Porém, o presidente já disse que não deve mais cumprir o prazo estabelecido previamente, que era 20 de setembro. Isso diante das novas informações que surgiram, como carência na fiscalização dos serviços prestados. Dá porque nós vamos encerrar
E com esses fatos aí que foi falado, a gente vai ter que depurar essa história dos caminhões relâmpagos. Nós temos que depurar para fazer A gente sabe que teve falhas e que pode ter havido prejuízo. A repórter Ariana Pereira está ao vivo no plenário da Câmara e continua nos explicando sobre os projetos que serão votados logo mais na 30ª sessão ordinária de 2017. É a segunda parte da ordem do dia. Matheus, como eu disse, então, são 8 projetos, 8 propostas para serem discutidas, além dessas que eu já citei, do vereador Pedro Roberto, um projeto de lei altera a emenda do artigo municipal, da Lei Municipal 8.390, de 5 de junho de 2001, que determina que os cardápios, além de braille, eles devem trazer agora um QR Code, que facilita a inclusão das pessoas que têm alguma deficiência visual. A Associação Beneficiente do Evangelho Quadrangular tem o título de utilidade pública em discussão, proposta pelo projeto do vereador Jean Dornelas. Também do vereador Jean Dornelas, um projeto de lei pede a instalação de redes de proteção em janelas e sacadas de novos condomínios, novos edifícios residenciais aqui em São José do Rio Preto. O projeto de lei do vereador José Carlos Marinho estabelece regras para a instalação de radares e, por fim, do vereador Anderson Branco, a proposta trata da oferta e cobrança de cover artístico em estabelecimentos aqui da cidade. Você pode conferir a ordem do dia dessa 30ª sessão ordinária no nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br. A sessão pode ser acompanhada aqui pessoalmente do plenário, ainda dá tempo de vir, são 4h35. Você também pode acompanhar aqui pelo canal 4 da NET, pelo 61.4 e também transmitimos pela Educativa FM, que é o 106,7. Eu volto com vocês aí no estúdio, Matheus, Jaqueline. Obrigado, Ariana. No dia 25 de setembro, segunda-feira que vem, a partir das 5 horas da tarde, aqui na Câmara Municipal, a Secretaria Municipal de Saúde faz a prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2017. Agora o Câmara Notícias faz um breve intervalo. Não saia daí, a gente volta já. A terra só tem um pouquinho de água. A gente deixa a torneira todo dia ligado. Fecha. Você pegar um balde, pegar a água onde lava as roupas, aí lava o carro. Eu cuido com muito carinho a água. O planeta é lindo demais. A gente não pode deixar ele morrer. Ao vivo pela TV Câmara, você assiste o Câmara Notícias e daqui a pouquinho tem a transmissão também ao vivo da 30ª sessão ordinária de 2017. E nesta segunda-feira, o Senac foi palco da abertura da mostra Ecofalante de Cinema Ambiental, que chega a Rio Preto com as melhores produções cinematográficas mundiais sobre o assunto. As sessões acontecem em vários pontos da cidade. Veja na reportagem de Vivian Lima. Sustentabilidade e arte se unem na programação da mostra Ecofalante de Cinema Ambiental. O evento, que existe desde 2012 em São Paulo, chega pela primeira vez a Rio Preto neste mês de setembro. Serão exibidos 53 filmes em 102 sessões realizadas em 18 pontos diferentes da cidade. Todas as exibições são de graça. A mostra tem o objetivo de utilizar o cinema para promover a conscientização e o debate sobre temas urgentes no Brasil e no mundo. Esse trabalho feito com o cinema ambiental, o cinema socioambiental, está sendo muito importante, está muito atual hoje, né? Aqui em Rio Preto e no mundo. Veja assim, nossos furacões aí pela América Latina, né? A questão da seca, da água, das inundações, chuvas torrenciais num lugar e seca no outro. Quer dizer, a cobrança do meio ambiente, da ecologia, já chegou. A Ecofalante conta com filmes brasileiros e de outras 10 nacionalidades. A programação inclui produções premiadas, como o documentário Martírio, de Vincent Carelli. A obra coloca foco sobre a causa indígena.
A programação da mostra inclui a Câmara Municipal no circuito de exibição. O filme dinamarquês A Escala Humana será apresentado no prédio do Legislativo no dia 27 de setembro, às 7h30 da noite. A obra fala da interação humana nas cidades modernas. Logo após a sessão, será realizado um debate. E é bom que a população se intere desses temas, desses assuntos, para poder, então, exercitar democraticamente a sua cidadania a favor do planeta Terra. A Mostra Ecofalante segue até o dia 30 de setembro, sempre com exibições gratuitas. A programação completa está no site www.ecofalante.org.br. É isso mesmo. E hoje tem sessão de cinema da Ecofalante lá no Senac, a partir das 8 da noite. Você assiste a produção dinamarquesa A Escala Humana. E lembrando que todas as sessões são gratuitas e em algumas delas o filme é seguido por um debate. A programação completa você confere no site ecofalante.org.br/mostra. E a baixa umidade do ar tem deixado o tempo seco em Rio Preto. Faz 29 dias que não chove aqui na cidade. E para piorar a situação, as queimadas acontecem com mais frequência. Veja na reportagem de Alexandre Gama. Rio Preto registrou 400 focos de incêndio nos 15 primeiros dias de setembro, uma média de 45 por dia. Isso se deve a um conjunto de fatores como baixa umidade relativa do ar e longo período de estiagem. Com exceção de uma breve chuva em meados de agosto, a estiagem em Rio Preto chega a mais de 120 dias, o que inclusive já secou o vertedouro da represa. A maioria dos focos de incêndio é em locais de difícil acesso, como o que devastou a área rural próxima ao São Diocleciano. A gente tem também um acionamento de aeronave, né, para fazer o combate aéreo. A gente tem acionamento do próprio Águia, pode fazer esse apoio nos locais de difícil acesso, porém não tem jeito, é entrar as matas e fazer o acero, fazer a derrubada da mata no local que está pegando fogo. Recentemente, a Estação de Medição de Qualidade de Ar da CETESB registrou 170 microgramas de partículas suspensa no ar, quase 3 vezes acima do limite recomendado pela Organização Mundial de Saúde. É aqui dessa estação, no Centro Esportivo do Eldorado, que a CETESB avalia a qualidade do ar de Rio Preto. E os dados não são animadores. Além do nosso ar ser igual ou pior que a capital e cidades como Cubatão, entre as 63 estações da CETESB no estado de São Paulo, a nossa é a que registra a maior temperatura média anual, 24,8 graus Celsius. As partículas suspensas no ar foram responsáveis pelo fenômeno verificado em Rio Preto na última semana, quando o céu ficou escuro, envolto por uma cápsula de poeira, poluição e fuligem. Uma intensa pluma de poluentes estacionou sobre a cidade a ponto de reduzir até a radiação solar. Esse episódio ele foi devido principalmente às inúmeras queimadas urbanas e queimadas rurais no entorno aqui de São José do Rio Preto. Situação que agrava problemas respiratórios. Ixi, é muito ruim, viu? Você perde a respiração, a sorte que está ventando um pouco, senão seria pior mais ainda. Os focos na nossa região, infelizmente, é por ação humana, né? A gente tem uma característica de fogo espontâneo, né, com a palha bem seca, porém não é a nossa característica da região. Pode até acontecer, porém a ação humana é o principal fator. Outra consequência da falta de chuvas e as queimadas é a incidência de radiação por meio dos raios solares, que neste período é extrema, alerta a CETESB. Uma porcentagem da radiação solar é a radiação ultravioleta, aquela capaz de provocar câncer de pele, catarata e outros danos à saúde das pessoas. No horário entre 13 horas e 12 horas, é o horário onde que se verifica a mais intensa radiação solar aqui no noroeste do estado de São Paulo. Esperar a chuva, né? Vamos ver a chuva, se a chuva vem, né? Que é o que nós precisamos dela. Porque o povo não está tendo consenso, põe fogo de qualquer jeito.
Você viu na reportagem que o bombeiro disse que a maioria dos incêndios que acontecem aqui na cidade é por causa da ação humana. São pessoas que colocam fogo em folhas, que jogam bitucas de cigarro no mato, enfim, atitudes que prejudicam o meio ambiente e colocam a nossa saúde em risco. É preciso muita conscientização. É isso mesmo, Jaqueline. E a longa estiagem também pode prejudicar o abastecimento de água. No início da semana, o vertedouro da represa parou. Também é preciso utilizar a água com muita consciência, evitando o desperdício. Jaque, agora uma boa notícia que tem reflexo direto para o meio ambiente. As educandas do Centro de Ressocialização Feminino de Rio Preto e o SEMAI realizaram o plantio de 2.000 mudas de árvore na manhã de ontem. O plantio foi realizado às margens do córrego São Pedro e contou com a presença do prefeito Edinho Araújo, do superintendente do SEMAI Nicanor Batista Júnior e da diretora do CRF Ana Lúcia Gil Reis. Parte do projeto Plantando o Futuro e Colhendo Vidas, o plantio tem como objetivo a formação da mata ciliar no local. As mudas foram doadas pelo Centro de Ressocialização e serão cuidadas pelo SEMAI. Entre as espécies plantadas estão angico, goiaba, pata de vaca, mutambo e araxá-goiaba. O prefeito Edinho Araújo entregou ao Legislativo o projeto de lei que cria o Plano Municipal de Turismo. Confira. A entrega do documento foi feita no gabinete do prefeito e contou com a presença de autoridades de Rio Preto e região e representantes do CONTUR, o Conselho Municipal de Turismo. São José do Rio Preto tem um potencial imenso na área do turismo, de negócio, cultural, serviços. E nós queremos incentivar para que o investidor possa cada vez mais estar presente, para que o turismo possa significar um fator a mais na economia, com geração de emprego, de renda. O Plano Municipal de Turismo é importante, entre outras razões, para classificar Rio Preto e região como área de interesse turístico, status que garante investimento de recursos federais. Você dá metas, dá tarefas, regulamenta, você dá o norte para que todo o trade turístico trabalhe no sentido de transformar a cidade num grande produto de atração turística. Além do presidente Coronel Jean Charles, participaram da reunião os vereadores Anderson Branco, Celso Luiz de Oliveira Peixão, Fábio Marcondes, Jean Dornelas e Jorge Menezes. Agora, o projeto entregue segue tramitação no Legislativo para eventual consulta pública e apreciação em plenário. O Plano Municipal é o primeiro caminho para dar um pouco de segurança aos investidores, né? Para poder dar segurança e que realmente aconteça, que o turismo que Rio Preto tem todo o potencial, ele realmente venha acontecer. Especialmente nos setores dos negócios, né? No turismo científico, que é muito forte em Rio Preto. Eu acredito, já era tempo de ter sido aprovado esse plano. Então, o Poder Legislativo vai ficar muito atento para poder aprová-lo. E Rio Preto realmente tem um documento para que o turismo aconteça na nossa cidade. Na próxima sexta-feira é comemorado o Dia Municipal do Movimento Escoteiro. Em Rio Preto são 5 grupos de escoteirismo. Um trabalho voluntário com o objetivo principal de desenvolver em crianças e jovens valores como cidadania, honestidade e fraternidade. E vamos saber um pouco mais sobre esse importante trabalho com o repórter Alexandre Gama, que conversa com a Tânia Regina Rossetti, coordenadora de um dos grupos de escoteiro aqui de São José do Rio Preto. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Matheus, Jaqueline, boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela TV Câmara. Pois é, como vocês disseram, dia 22 de setembro, sexta-feira, é o Dia Municipal do Escoteiro. E a Câmara Municipal, claro, realiza uma sessão em homenagem a esse grupo tão importante. E como você disse, Matheus, eu estou com a Tânia Regina Rossetti, ela é escotista e representa aqui os 5 grupos de Rio Preto. Tânia, o que significa para o escoteiro esse Dia Municipal? É muito importante o Dia Municipal do Escoteiro, né? Porque nós temos o Dia Nacional, o Dia Mundial, e aqui no nosso município dá valor ao trabalho de pessoas voluntárias que trabalham com crianças através de uma educação não formal. Bom, a gente já disse, são 5 grupos, mas quantas pessoas são atendidas, aí são abrangidas por esse grupo, e qual é o trabalho desenvolvido pelos escoteiros? Hoje nós temos aproximadamente 400 jovens registrados na União dos Escoteiros do Brasil, divididos nesses 5 grupos, que são o Grupo Manaim,
o grupo Lis Rio Preto, o grupo Fênix, o grupo Rafael Tobias de Aguiar e o grupo Impisa. Então, mais ou menos 400 jovens que trabalham no movimento escoteiro. E quais são os trabalhos? A gente sempre vê falando do escoteiro e tal, mas o que faz um escoteiro? Qual é a função dele na sociedade? Os lobinhos, a gente trabalha muito a parte lúdica, né? A Floresta da Janga, o Mogli. Os escoteiros, a gente trabalha a parte de disciplina, né? O desenvolvimento pessoal deles na parte disciplinar. Os sêniores, a gente trabalha o desafio. E o pioneiro, já inserido na comunidade, então eles fazem projetos sociais. E além, claro, da parte do aprender fazendo, onde eles acampam, fazem a sua própria comida, montam as suas barracas, né? E através de jogos e brincadeiras aprender realmente a ser cidadão melhor. A gente sempre associa a imagem do escoteiro a crianças, né? Mas não são só os pequenos que podem participar, parece que adultos também interagem. Sim, com certeza. Eu, por exemplo, fui levar o meu filho quando tinha 10 anos e me apaixonei pelo movimento escoteiro. E a partir daí, fazendo cursos que a UEB promove, a gente também desenvolve um trabalho e pode se tornar escotista. E uma vez escoteiro, sempre escoteiro, né? Tá certo. E quem quiser participar, ser um escoteiro, como deve proceder? É gratuito? Onde procurar? Os nossos grupos têm, o Manaim fica no São Diocleciano, o Lis Rio Preto fica ali na Potirendaba, o Fênix funciona dentro da ABB, o Rafael Tobias no Tiro de Guerra e o Impisa lá no Alarme. As atividades só do Fênix, que é no sábado de manhã. Os demais grupos as atividades são todas no sábado à tarde, a partir das 2h30. Tá certo, então. Muito obrigado, Tânia Regina Rossetti. Então, se você tem interesse aí, procure um dos grupos, né, para inscrever seu filho, participar das atividades. Lembrando que a Câmara Municipal realiza na sexta-feira à noite, a partir das 20 horas, essa sessão solene em comemoração ao Dia Municipal do Escoteiro. É com vocês aí no estúdio, Matheus e Jaqueline. Obrigada, Alexandre. E o Câmara Notícias faz agora um breve intervalo. Não saia daí. Eu amamento. Eu amamento. Eu amamento sempre. Eu também amamento. Quem incentiva também amamenta. Por isso é importante formar parcerias e criar um ambiente favorável para que as mães amamentem seus filhos até os 2 anos de idade ou mais, sendo de forma exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. Amamentar, ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você. Estamos de volta ao vivo aqui pela TV Câmara com o Câmara Notícias. O Setembro Amarelo é uma campanha mundial de conscientização e prevenção do suicídio. A ideia é que durante todo o mês sejam promovidos eventos que abram espaço para debates sobre o tema, além de alertar a população sobre a importância dessa discussão. E a Adriana Pereira conversa agora com a psicóloga Daniela Pavan Terrada sobre o assunto. É isso mesmo, Matheus, e já que até dia 30 de setembro a Secretaria de Saúde realiza uma série de ações para os profissionais da rede e também aberto à população. E quem nos dá mais detalhes sobre essa programação é a psicóloga Daniela Pavan Terrada. Daniela, por que a Secretaria de Saúde resolveu aderir a essa campanha? Pela relevância mesmo do tema. Agora, o suicídio é uma coisa cada vez mais presente, infelizmente, na nossa sociedade. A situação de crise também que o país vive pressiona os indivíduos, infelizmente isso tem aumentado mais. Então a gente realmente entende a relevância de você levar a discussão para a comunidade e a partir dessa discussão, num tema que é tão tabu, né, para as religiões, para as pessoas de forma geral, poder realizar a prevenção que é o mais importante. Daniela, a Secretaria já realizou algumas ações, né? E quais são as atividades que ainda serão feitas até o fim deste mês? Até o final do mês nós teremos discussões dentro das escolas, em outros equipamentos sociais,
em jornadas ampliadas, onde tem vários alunos e famílias. Nas unidades básicas de saúde também teremos salas de espera, teremos ainda algumas caminhadas comunitárias, todas com esse intuito de divulgar o assunto, a prevenção, os canais de atendimento que a população pode procurar. Quem quiser participar e não está na escola e não é aluno, faz como? Tá, a gente pode acompanhar a nossa programação, ela está disponível no site da Secretaria de Saúde. Tá? As ações, algumas são abertas ao público em geral, nós teremos prazer em recebê-los. Existe um trabalho contínuo da Secretaria para prevenir a questão do suicídio ou é pontual? Quer dizer, a campanha, claro, é a grande ação, né, de dimensão mesmo municipal. Mas no cotidiano dos serviços a gente também trabalha esses sinais e sintomas, a identificação nos intersetoriais. Então a gente leva a discussão durante o ano todo, mas certamente o mês de setembro é o mês mais intenso de trabalho. Muito obrigada, Daniela. Então, reforçando, quem quiser saber mais sobre essa programação, pode acessar o site da Prefeitura, que é o www.riopreto.sp.gov.br. Lembrando também, Matheus e Jaqueline, que além desses pontos que a Daniela trouxe aqui para a gente, dessa campanha da Secretaria de Saúde, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, realiza o apoio emocional e prevenção do suicídio todo dia, durante todo o ano, e o número que as pessoas podem ligar é o 141. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Ariana, pelas informações do Setembro Amarelo. E neste sábado, Rio Preto vai sediar a Conferência Mundial e Regional de Promoção de Igualdade Racial. O encontro debate políticas para a população negra em diferentes setores, como saúde, moradia, educação e emprego. A ampla inclusão do negro no mercado de trabalho, inclusive, recebe atenção especial. E na reportagem você vai entender o porquê. Melissa Barbosa é formada em Direito. Trabalha como advogada desde 2006. Concluiu a graduação numa época em que, no Brasil, apenas 5% dos negros em idade universitária frequentavam uma faculdade. Numa sala de 70 alunos, os negros eram ela e mais 2 estudantes. Quando foi aprovada no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, novamente estava entre a minoria. Em 2006, num universo de quase 500 advogados, a carteira de advogada só tinha eu, negra, e estagiário um menino negro, somente na época. E ainda é assim hoje. Ela conta como a sociedade, muitas vezes marcada pelo preconceito, a enxerga. Eu sou sempre a assistente ou a ajudante no escritório, ainda talvez a estagiária, mas nunca a advogada responsável pelo escritório. É difícil, porque eu sempre tenho que estar provando que eu sou advogada. O relato de Melissa traduz o desequilíbrio das estatísticas no Brasil. Entre 2005 e 2015, o número de negros na universidade dobrou, mas a representatividade no mercado de trabalho ainda não é efetiva, especialmente nos cargos de maior remuneração. No mercado empresarial, por exemplo, os negros ocupam 4% dos cargos executivos e 6% dos cargos de gerência. Os dados são de pesquisa do Instituto Ethos. Que é histórica essa questão por conta da escravidão, do período escravocrata, né? Mas nós estamos focados aí, uma das prioridades nossas é elaborar propostas para a inserção do negro no mercado de trabalho. Altair explica que essa e outras questões relativas à inclusão do negro na sociedade serão debatidas neste sábado durante a Conferência Regional de Promoção da Igualdade Racial. O evento, promovido pela Prefeitura e pelo Conselho Afro, será realizado na Unilago a partir das 8h30 da manhã. As propostas debatidas na cidade serão levadas para as conferências estadual e também para a nacional. O objetivo é diminuir as desigualdades e combater o racismo. E nós temos certeza que as propostas que nós estamos levando, os outros municípios trarão também, são propostas que vão trazer um significado muito grande para a comunidade negra de Rio Preto e região. Quem quiser mais informações sobre a conferência ou até mesmo participar do evento, é muito fácil. Basta acessar o site da Prefeitura, riopreto.sp.gov.br. Vamos agora ao plenário, novamente com o repórter Alexandre Gama, porque ele está com o vereador Marco Rilo. Vamos falar com ele, Alexandre. Isso mesmo, Jaqueline. Estou aqui com o vereador Marco Rilo, ele que é presidente da CPI que investiga os contratos da Prefeitura de Rio Preto com a Constroeste para serviços diversos aí de limpeza urbana. Como a gente viu no começo do jornal, a CPI em depoimentos ontem e hoje
já constatou aí uma possível falha na fiscalização dos serviços e amanhã, às 14 horas, a CPI espera o depoimento do ex-prefeito Valdomiro Lopes. Vereador, o que o senhor espera de tirar do ex-prefeito Valdomiro Lopes? Olha, poucas oportunidades de conversar com esse prefeito, de dialogar, existiu no governo dele. E nós tentamos em 2015, 2016, trazer o Klinger. Talvez a gente teria um balizamento e correção de algumas coisas que aconteciam no contrato. Não foi possível porque os vereadores não deixou e, logicamente, eu perguntei para o Klinger, não foi ele. Então, quem foi que induziu os vereadores a não deixar o Klinger vir aqui para falar? Então, vou perguntar isso, vou perguntar por que ele não estruturou a secretaria para a dimensão do contrato, de todos os contratos do lixo, da faxina urbana, do resíduo da saúde, por que ele não estruturou, né? Sendo que vários secretários dizem que pediu estrutura, e por que eles aumentaram, nesse contrato agora, eles aumentaram o valor de um item que desequilibrou. Nesse item teve um aumento na amostragem de 248% de aumento. E depois deu um aditivo de 8% no crepúsculo do mandato dele e renovou por 18 meses. Se ele poderia renovar por 1 ano, por 6 meses, né? Bastava eles perguntar para a empresa, mas não perguntou, segundo o gerente, não foi perguntado. Realmente renovaram sem questionar. Então, essas coisas precisam vir a claro. E agora nós vamos ter a oportunidade de conversar com o Valdomiro para ver. E o ex-prefeito confirmou a presença? Qual a expectativa do senhor? Ele confirmou a presença, inclusive mandou o advogado buscar o depoimento da Construeste. Ele deve saber o que a Construeste falou para ele sintonizar, né? Mas nós não vamos entrar em detalhes de contrato, porque ele não deve saber ou não deve lembrar. Nós vamos perguntar das coisas mais significativas do que aconteceu. Chamou a atenção nos depoimentos aí que tanto o ex-secretário Klinger como o pessoal da Construeste hoje admitiu apenas 1 ou 2 fiscais para 900 bocas de lobo, serviço de limpeza, 24 caminhões de faxina urbano. Esse deve ser um dos pontos centrais do relatório final? Esse é um dos pontos centrais, inclusive, vamos dizer na gíria, as pedaladas de um contrato que não dava para pagar o lixo recolhido, eles acumulavam para cobrar no mês seguinte. Isso não pode acontecer. Outra, lodo do SEMAI cobrado no lixo domiciliar. O SEMAI é uma estatal, ela tem que ter o dinheiro dela e fazer. Se não se precaveram, não fizeram o contrato, o problema era deles, então embutiram. Teve uma mistura de uma ação de um contrato jogado no outro, e isso fica ruim, fica duro de controlar, fica duro de fiscalizar. E não conseguiram provar a faxina urbana que tinha que ter 24 caminhões diários circulando na cidade recolhendo coisas. Não tem prova, não existe prova na Secretaria de Meio Ambiente e não existe prova na Construeste. E isso aí significa que não teve controle. Ou eles agiram com boa fé, se quiser roubar, também roubaram e não teve controle. Tá certo, gente. Esse é o vereador Marco Rilo, presidente da SEI, né, a CPI que investiga os contratos do lixo entre Prefeitura e Construeste. Lembrando que o depoimento de ontem do ex-secretário Klinger Gagliardi e de hoje do engenheiro Denis Beato duraram mais de 4 horas cada um. Eles falaram aí sobre muitos assuntos, é muita coisa para a gente resumir aqui, mas vai constar tudo no relatório final. E o depoimento de amanhã do prefeito Valdomiro Lopes está marcado para as 2 horas da tarde. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Alexandre. O Câmara Notícias faz um breve intervalo e voltamos na sequência. Não saia daí. Tem cinto que só serve de enfeite, mas o cinto de segurança é diferente. Ele é fundamental.
use do jeito certo. O lugar dele é abaixo da cintura e por cima do ombro e do peito, sem folga. Tem criança? Tem bebê? O lugar deles é no banco traseiro. E usando o assento adequado. O cinto é para todo mundo usar. Nos bancos da frente e de trás. Engate essa ideia. Estamos ao vivo aqui pela TV Câmara, você assiste o Câmara Notícias e daqui a pouquinho a TV Câmara transmite ao vivo a 30ª sessão ordinária de 2017. 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Ações da Secretaria da Saúde e Fórum marcam a data em Rio Preto. A Câmara Municipal abre as portas para este debate na quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã. O dia foi escolhido por ser próximo ao início da primavera e Dia da Árvore, simbolizando o sentimento de renovação das reivindicações pela cidadania, inclusão e plena participação na sociedade. Dia 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, né? Todas essas conquistas que a gente teve relacionadas à acessibilidade, relacionado a tudo voltado às leis para as pessoas com deficiência. Dentro da proposta do Dia de Luta da Pessoa com Deficiência, para tratar de direitos e deveres, o Conselho Municipal promove nesta quinta-feira, na Câmara, o primeiro Fórum da Pessoa com Deficiência. Temos uma palestra com o promotor, com o doutor André, né? Ele vai estar falando, fazendo uma palestra magna relacionada ao Estatuto da Pessoa com Deficiência antes, aí depois a gente vai ter o do INSS vai também fazer uma palestra e da assistência social também teremos 2 pessoas falando sobre o CAD, né? Também para lembrar a data, a Secretaria de Saúde promove ao longo do mês ações de conscientização para os profissionais da rede. Além dessas ações de educação permanente, no dia 23 de setembro, nós vamos ter uma caminhada na represa e essa caminhada é uma ação da saúde para fortalecer esse Dia de Luta da Pessoa com Deficiência, dando visibilidade a essas pessoas e às suas necessidades. A Renovação Carismática Católica comemora 50 anos em 2017. Em Rio Preto, a data vai ser celebrada por uma solenidade aqui na Câmara Municipal. Conheça mais sobre o movimento na reportagem. Evangelização, adoração, caridade. Essas são algumas palavras que definem o movimento Renovação Carismática Católica, criado em 1967 nos Estados Unidos e que hoje reúne milhões de brasileiros em grupos de oração. Em Rio Preto, são 85 grupos com quase 10 mil membros. Entre eles, são 10 grupos em universidades como o da FAMERP. Nós temos os grupos de oração universitários que acontecem em faculdades do Brasil e do mundo todo. São universitários com uma grande sede de encontrar a Deus, de encontrar um sentido de vida para a sua profissão, para o seu trabalho, até mesmo para a sua vocação enquanto pessoa, enquanto filho. O coordenador da Diocese da Renovação em Rio Preto fala da importância do movimento para a comunidade católica e toda a sociedade. É a evangelização através dos grupos de oração e principalmente através de uma experiência que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. E a solenidade, em comemoração ao Jubileu de Ouro da Renovação Carismática, será realizada aqui no plenário da Câmara nesta quarta-feira, a partir das 8 da noite. E a secretária de Assistência Social de Rio Preto, Maria Silvia Fernandes, esteve na Câmara para prestar esclarecimentos sobre o concurso público para contratar 55 profissionais para a pasta. A TV Câmara estava lá. A secretária da Assistência Social de Rio Preto, Maria Silvia Fernandes, diz que não existe prazo para a convocação dos 55 aprovados em concurso público para a pasta. O motivo é a falta de recursos financeiros no orçamento da Prefeitura. A homologação que eu tenho para dizer para vocês é que o prefeito tem interesse e eu tenho interesse como secretária, só que no momento tem essa indisponibilidade de recursos, né?
Então, a gente sabe, né, da necessidade, todos, né, estudaram, passaram e esperam por essa vaga. Tanto que o prefeito, em nenhum momento, ele fez menção de se cancelar esse concurso, né, não fez nada nesse sentido. As declarações da secretária foram dadas durante a audiência da Comissão da Assistência Social da Câmara, que se reuniu para debater a situação dos aprovados no concurso realizado em 2016. Apesar da falta de recursos, a secretária admitiu a necessidade de contratação dos servidores. Por conta que de 2014 até agora, nós tivemos exonerações a pedido, exonerações porque tiveram processos, né? Nós tivemos aposentadorias, então é um número, né? Tem um número grande aí de vagas por conta de tudo isso, né? Então, mesmo com o concurso, ele ainda não supre toda a necessidade. Ao final da reunião, os vereadores que integram a comissão, Karina Caroline e Fábio Marcondes, sugeriram que fosse agendada uma reunião com o prefeito para tentar resolver o problema. Construímos juntos um caminho, esse caminho de diminuir o terceirizado e contratar. E aí nós daríamos as respostas a vocês, ou de repente nesta reunião com o prefeito levasse uma comissão junto para participar. Proposta endossada pelo presidente da Câmara, Coronel Jean Charles. Então, acho que talvez seja o melhor caminho, seja a gente, em conjunto, marcar uma reunião, levar essa questão, essa reivindicação, que eu também entendo que seria o melhor caminho a homologação. E aí tem mais um ano para poder prorrogar e, de repente, até lá, as coisas se ajustarem. E daqui a pouco a TV Câmara transmite ao vivo a 30ª sessão ordinária de 2017. Nós vamos voltar ao plenário com o repórter Alexandre Gama, que está com o vereador Fábio Marcondes. Isso mesmo, Jaqueline. Estou aqui com o vereador Fábio Marcondes, ele que é autor de uma moção de repúdio contra o SESC pela encenação daquela peça O Evangelho segundo Jesus, Rainha, Mãe do Céu, né, que retrata Jesus como um travesti, como um transgênero. Qual o motivo dessa moção, vereador? A gente viu que em São Paulo e Jundiaí também essa peça já foi suspensa pela Justiça. Bem, boa tarde a todos que nos assistem da TV Câmara. O motivo é a indignação, né? Indignação de você querer adaptar uma peça fora de uma doutrina, fora de uma realidade. Jesus é único, Jesus é filho de Deus. Jesus não é uma obra de arte, né? Aquilo que você faz para brincar, do lado de cá ou do lado de lá. E deixando sempre bem claro, Alexandre, que a moção é contra a pessoa que está querendo trazer Jesus como um trans. Não é, vamos supor, se tem uma pessoa aí que ela é homossexual e faz um papel de Jesus segundo a doutrina, nós respeitamos com toda clareza, mas a falta de respeito, querer transfigurar a figura de Jesus, eu penso que isso passou do limite. E por que para o SESC? Porque o SESC foi quem permitiu que essa obra entrasse em cartaz e fosse passado para outras pessoas. A peça já foi encenada, foi no último sábado, né? Então não cabe nenhuma medida judicial como aconteceu em outras cidades. Essa moção vai ser aprovada? O senhor conversou com outros vereadores? Porque é um tema bastante polêmico, né? Eu acredito que seja aprovada e eu conversei com alguns vereadores que me procuraram, me dando apoio, como o vereador Jean Charles, o vereador Jean Dornelas, o vereador Anderson Branco, o vereador Paulera. Acredito que não vejo um vereador em sã consciência, não tenha dúvida que vai nos acompanhar nessa moção. Tá certo. Obrigado, vereador Fábio Marcondes. E eu volto para o estúdio com vocês aí, Matheus e Jaqueline. Muito obrigado, Alexandre. Jaqueline, quero fazer um convite para você e para o pessoal lá de casa. Hoje, nessa terça-feira, a partir das 9h30 da noite, tem um programa que eu apresento aqui na TV Câmara, Com a Palavra, um programa inédito que eu converso com o terapeuta holístico, o Tiago Guimarães, que ele fala, um bate-papo muito gostoso sobre técnicas alternativas de cura e espiritualidade. Bem bacana. É isso mesmo. Agora nós vamos voltar ao plenário, Perfeito. Porque o Alexandre Gama já está com outro vereador, o vereador Pedro Roberto Gomes. É isso, Alexandre? É isso, Jaqueline. Estou com o vereador Pedro Roberto, ele que é relator da CPI do lixo. Vereador, 2 depoimentos importantes, ontem e hoje. Amanhã, depoimento do prefeito Valdomiro Lopes. A avaliação do senhor? Acho que a comissão está caminhando muito bem. Nós temos um acúmulo de material e informação muito grande. Talvez seja histórico, né, o que está acontecendo. Nós estamos trazendo, nesse momento, um secretário que há muito tempo acho que era para ser ouvido,
e o ex-prefeito, né? Eu acho que é um momento histórico para a Câmara e para a cidade. Acho que é um momento tranquilo, mas histórico, porque nós vamos ouvir pessoas, né, que precisam dar explicação para a população. Então, acho que a gente tem que comemorar esse momento. Já falei com o vereador Marco Rilo, que é o presidente. Para ele, o grande ponto aí é a falta de fiscalização, que parece que ficou constatado, pelo menos nesses 2 depoimentos, de mais de 4 horas cada um. O senhor também tem esse entendimento? Algum outro ponto chamou a atenção do senhor? Acho que o que é gritante é exatamente isso, né? Falta de fiscalização num contrato milionário, é imperdoável isso, né? Nós estamos levantando outras informações, talvez alguma cobrança que não esteja prevista em contrato, ainda são detalhes que nós estamos levantando para, ao final, constar tudo isso no relatório. E o depoimento de amanhã do ex-prefeito Valdomiro, o que o senhor espera tirar do Valdomiro? Como ele pode contribuir para essa investigação? Acho que é um processo que complementa, né? Tem muitas informações que vêm sendo perguntadas aos demais, mas na mesma linha. Como é que ele, como prefeito, por exemplo, permitiu que não houvesse fiscalização num contrato milionário desse, e muitas outras perguntas que a população quer saber e vai saber a resposta. Tá certo. Muito obrigado, vereador Pedro Roberto. Ele que é relator dessa CPI do lixo. CPI que, após o depoimento do Valdomiro, deve, aí nas próximas semanas, já apresentar o relatório final, que já existe um acordo entre os vereadores da comissão e o Ministério Público, que vai receber esse relatório. O MP já investiga também alguns pontos desses contratos e vai ser aí feito uma espécie de força-tarefa, unificar essa investigação, quem sabe se chega a alguma conclusão aí. Bom, é isso, a gente encerra a nossa participação por aqui. O presidente Coronel Jean Charles já está posicionado ali, deve dar início a qualquer momento à 30ª sessão ordinária de 2017. Matheus Jaqueline. Muito obrigado, Alexandre. E agora você assiste ao vivo a 30ª sessão ordinária de 2017. E para você acompanhar o resultado dessa sessão, a 30ª sessão ordinária de 2017, você pode acompanhar no nosso site oficial da Câmara e também em nossas redes sociais. Obrigada por sua companhia e até o próximo Câmara Notícias. É isso mesmo. Lembrando que você assiste a reprise do Câmara Notícias toda quarta-feira às 11h30 da manhã e às 4h30 da tarde. Até o próximo Câmara Notícias. Tchau!